Eu preciso confessar que sempre foi muito desafiador separar um tempo na minha rotina para mim. É fácil colocar meus trabalhos, os meus projetos, faculdade, tudo isso nesse meu roteiro, né, no meu planner. Mas quanto a mim, né, o meu propósito de vida, os meus objetivos, é um tempo só para eu avaliar o que está passando aqui dentro. E isso tudo acabou despertando um lado meu mais sedento de olhar para mim mesmo. Então, como eu comecei esse processo? Eu comecei através do corpo, né, da minha saúde física, quando eu decidi que eu priorizaria, de fato, cuidar do meu corpo. Então, às 5h30 da manhã, eu já estou na academia. Para isso, eu tenho que acordar antes das 5. Foi um processo bem interessante, mas o maior ganho que eu tive foi que eu pude me permitir ficar offline depois de um tempo, tá? No início não foi bem assim, não. Mas depois de um tempinho frequentando já a academia e tudo, eu percebi que eu tava perdendo bastante tempo ali trocando de música, ou então já recebi uma notificação, eu já tava indo olhar, ou alguém mandava alguma coisa no grupo do trabalho, enfim, eu já tava começando a ser produtivo de uma forma não muito boa, nada saudável, por volta das 6 da manhã, sendo que eu só pego 8 no trabalho. Então, isso não estava me fazendo bem, eu não estava conseguindo pegar o telefone sem ficar vendo outros aplicativos. Então, eu decidi de uma vez por todas tomar uma atitude, um basta, que foi eu passei a treinar sem ouvir música. Então, a minha internet ficava desligada, ainda fica. Eu tenho o Heavy, que é um aplicativo de exercícios, então lá estão os meus exercícios e eu ia anotando ali a minha evolução, né, de carga. Uma coisa que eu pude perceber é que conforme eu estava, né, sem ouvir músicas, sem tantas distrações, o meu treino acabou rendendo mais, ou seja, eu conseguia fazer ele muito mais rápido e também eu estava tendo uma progressão de carga muito maior, ou seja, estava ganhando das duas formas. Sem contar que eu comecei a perceber, depois de um mês, que eu estava me sentindo menos ansioso, menos agitado para começar meu dia, porque eu já tinha praticado atividades físicas, já tinha ido para casa, tomado banho, comido, e estava chegando no trabalho bem tranquilo. Então, se você parar para pensar, né, de 5 horas da manhã, vamos botar aí, até as 7, eu estava desconectado, né? Vale lembrar que o smartphone, seja ele qual for, ele tem diversas funções que não necessariamente precisam de internet. O Heavy, por exemplo, é um desses aplicativos, eu não preciso de internet para usá-lo. E foi isso que eu comecei a fazer. Então, eu sei que dá pra baixar música, dá pra fazer mas eu não queria, de fato. Acho que quanto menos eu interagisse com o telefone nesse momento, seria melhor. E foi isso que eu fiz a princípio, mas eu percebi que ainda não era o suficiente. Quer dizer, eu conseguia dar um grande avanço, eu estava cuidando da minha saúde física, de certa forma, da minha saúde mental também, mas eu achava que ainda precisava fazer mais alguma coisa. Principalmente no fim do dia, quando eu chegava muito estressado e eu precisava desabafar, colocar algumas coisas para fora. Então eu comecei a escrever, né? Enquanto estudante de psicologia, eu sei que é uma arma poderosa a gente colocar os sentimentos para fora, né? Principalmente pega uma folha e pega uma caneta e vai escrevendo tudo o que se passa, porque é até uma forma da gente se conectar com o nosso inconsciente. Então, eu comecei a fazer isso e vi como era proveitoso, como eu me sentia bem depois de fazer. Comecei a escrever todos os meus pensamentos, então se tornou uma espécie de diário, né? Não deixa de ser um diário, porque todo dia eu estava indo lá escrevendo meus pensamentos. Eu separei uns 10 minutinhos ao fim do meu dia para fazer essa atividade e o resultado foi até bem positivo. E você sabe como funcionam os algoritmos, né? Eu já tenho um certo interesse por estoicismo, então acabo recebendo recomendações. E um dos vídeos que me foi recomendado foi o do Rafael Grata, onde ele falava, dentre outras coisas, sobre o Diário de Marco Aurélio, que é o livro Meditações. E que foi, ali me deu um estalo, né? Que eu deveria, de fato, pegar aqueles ensinamentos, essas coisas que
né, Marco Aurélio fez há tanto tempo atrás, então por que que eu também não posso tentar colocar em prática na minha vida? O intuito dele é o mesmo do que eu tenho. Ele quer se tornar, queria, né, um homem melhor, dia após dia, e aprender com os seus erros. Então, é isso que eu quero também. Então, eu também posso fazer. São problemas diferentes, situações diferentes, mas o objetivo final não deixa de ser o mesmo. Então, por que não, né? Então, a partir disso, eu comecei a criar o meu diário e eu apelidei ele de Diário Estoico, justamente porque ele tinha alguns desdobramentos que vieram, né, do estoicismo, dessa filosofia. Então ele tem duas partes. A primeira, eu simplesmente escrevo tudo o que me vem na cabeça mesmo, como foi o meu dia, se eu precisar, eu faço um desabafo de situações que aconteceram. É uma forma bem interessante de eu me conectar não apenas comigo mesmo, mas com as minhas emoções e também conseguir fazer uma reflexão um pouco mais fria, né, dos fatos. Ó, isso aqui é como eu me senti, e isso daqui é o que aconteceu. Será que tá proporcional uma coisa com a outra ou não tá? Será que nessa situação eu estou certo ou será que não? Será que eu estou exagerando? Então é bem interessante porque é um mecanismo de autoanálise, tá? Então, super recomendo. Então, a primeira parte é essa. É escrever tudo do meu dia. A segunda parte são perguntas que são de fato derivadas do estoicismo. Então, a primeira delas é o que eu fiz. Então, eu coloco ali resumidamente uma frase, como foi meu dia. A segunda é o que eu deveria ter feito, que é bem interessante a gente analisar uma coisa que ficou incompleta, ou então que a gente sabe que precisava ter sido feita e por algum motivo, seja lá, procrastinação, ou falta de tempo, ou falta de organização, ou talvez o imprevisto, porque imprevisto também acontece, que a gente não fez. E isso já liga com o terceiro ponto, que é a terceira pergunta, que é o que eu vou fazer amanhã. Então, sei lá, se eu tô numa situação que eu já entendi que eu estou errado, né, consegui chegar no fim desse dia e analisei, putz, exagerei. Então, o que que eu vou fazer amanhã? Vou me desculpar com a pessoa tal. Ou então, era uma atividade que eu tinha que fazer hoje, em que não deu tempo. Então, amanhã eu vou fazer essa atividade. E agora são as perguntas que são mais reflexivas, né? Elas são mais como mais pedradas, mas que ajudam a moldar o nosso caráter e eu acredito que elas são cruciais a gente estar refletindo todo o tempo. Que são o que eu fiz hoje que não está de acordo com os meus valores, né? Acredito que você tenha valores e que você, né, de vez em quando, para não dizer de vez em sempre, não age conforme os valores que você espera, tá? Então, é comum que isso aconteça, mas não é comum que isso permaneça, né? Se você quer se tornar um homem melhor, você precisa ser um homem melhor. E você começa com essa análise e admitindo onde está esse erro, para você não cometer de novo. O próximo é o que a vida te mostrou hoje. Porque assim, a gente fala que a gente aprende com a vida, né? Ah, e a vida vai te ensinar. E realmente a vida ensina, mas você tá anotando as lições que a vida tá te dando? Então, aqui você coloca a lição que a vida te ensinou nesse dia. E por último, você coloca o que te fez sofrer, né? Foi um dia que te fez alguma coisa nesse dia, te fez sofrer. Então, você coloca ali. Mas também já vem com o plano B. Opa, isso aqui me fez sofrer. Mas como que eu posso mudar? Entende? Porque não adianta você também ficar ali naquela tortura, né? Então é sempre bom você já pensando. E eu gosto disso justamente por ser uma coisa bem resolutiva, né? Porque não adianta ficar martelando ali em cima do sofrimento, senão a gente se torna um poço de amargura e de fato não resolve problema nenhum. Sei que isso tudo pode parecer um pouco trabalhoso, mas eu te garanto que não é. Você só precisa parar e pensar: será que você está cuidando do seu corpo da mesma forma que você está cuidando da sua mente, da sua saúde mental? Pensa nisso, tá bom? Um beijo e até a próxima.